Pai, em nome de Jesus, é diante do teu cuidado, Senhor, que nós nos colocamos e te agradecemos pelo teu amor por cada um de nós. O teu amor que vem desde a criação até os dias de hoje. Traz, Senhor Deus, agora, nesse instante, um entendimento da tua palavra. Nós queremos, sim, Pai, em contato com a tua palavra, nós queremos aprofundar o nosso entendimento da tua vontade para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, gente. Então vamos lá. Vamos seguir hoje. Aqui nós estamos vendo aí essa sequência de grandes histórias nas Escrituras. E a grande história que a gente tem para hoje seria, o encontro, vamos chamar assim, o encontro de Jacó com Raquel. Jacó, esse é o, a gente está hoje, nós vamos ver esse encontro aqui, que está relatado aqui nas Escrituras, no capítulo 29. Então eu estou com o capítulo 29 de Gênesis. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, aí no capítulo 29 de Gênesis, o encontro, vamos botar assim, encontro de Jacó com Raquel. Oi? Deu uma travada aí, alguém tentando ligar para mim, as pessoas ligam para mim na hora da live, passo o dia inteiro sem ligar, e na hora da live tenta ligar, mas tudo bem, mas deve ser um daqueles call centers, olha, todo dia, que liga muita coisa oferecendo, mas tudo bem. Vamos lá. Então, abra sua Bíblia aí. Abra em Gênesis 29, tá bom? Então, em Gênesis 29, o encontro de Jacó com Raquel. Encontro de Jacó com Raquel. Olha só, em que contexto se dá esse encontro? A gente já estava vendo a história anterior. Se você não estava conosco aqui, você conhece as Escrituras, se não, eu te recomendo, você vai lendo aí, o livro de Gênesis, vai lá desde o começo, e você vai ver, então, até onde a gente chegou, mas o fato é que a gente viu que Jacó havia fugido lá da sua terra, tinha partido de Berseba, morando em Berseba, ali com seus pais, e porque ele teve um problema com seu irmão Esaú. Ótima mania, marcou aqui Gênesis 29, deixa eu fixar. Fixar. Então ele tinha tido um problema com o seu irmão lá, Esaú, quando ele pegou a bênção do seu irmão, a progenitura, numa negociação lá muito esquisita que eles fizeram, enfim. Mas a gente viu ontem que no caminho, e ele estava partindo, ele partiu de Berseba, e ele estava indo para a Mesopotâmia, para a terra da família de sua mãe. Então ele partia, então uma viagem longa, muito longa. E no caminho dessa viagem, ele para ali no local onde ele tem uma visitação de Deus, recebeu uma visitação do Senhor. Aqui no capítulo 28 a gente viu isso, e ele estabelece um pacto com o Senhor num lugar que ele passa a chamar de Betel, a casa de Deus, onde depois ele voltaria. Deus prometeu que é ali que ele iria se estabelecer e ele voltaria, mas ele segue a viagem, tá? E nessa ida na viagem, que ele está indo para as terras dos familiares da sua mãe, de Rebeca, ele chega lá. O texto diz o seguinte, o resumão da história, vamos falar o resumão primeiro da história. O resumão é o seguinte: ele chega lá nas terras, ele está procurando o seu tio, Labão, ele está procurando o seu tio, mas ele está por ali ainda procurando, e de repente ele encontra com Raquel. Raquel era uma prima dele, e ele assim se encantou com Raquel. Ele tenta ali, naquele momento, Raquel está com as suas ovelhas no pasto, ele se aproxima
de Raquel, e depois ele vai ao encontro do seu tio, Labão, ele encontra com Labão, e nesse encontro com Labão, ele fica na casa de Labão, ele fica morando na casa de Labão, ele conta toda a história, tá? E ele, de repente, Labão diz, olha, eu tenho que pagar o teu salário, né? Eu tenho que pagar alguma coisa para você trabalhar para mim. E aí ele diz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu trabalho 7 anos para você, mas você me dá a sua filha Raquel em casamento. E Labão concordou, né, com aquela proposta, mas Raquel era a filha mais nova de Labão. Ele tinha uma outra filha, Lia, a mais velha. E aconteceu que na hora ele pegou e Labão engana Jacó e entrega Lia como esposa. E Jacó ficou desesperado com aquela situação e se sentiu enganado, traído, e ele estava apaixonado por Raquel. E então ele faz, Labão propõe a ele o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu te dou a minha outra filha também. Vê? Que bronca, vê? 2 mulheres, vê? Problema, viu? Problema. Não foi só 2, não, ainda vê depois. Problema, né? Labão deu problema para ele. E ele, por amor a Raquel, ele decide então ficar, e ele trabalha mais 7 anos para Labão, para que ele pudesse ter a outra filha também. Esse é o resumão da história. Agora, o que a gente pode tirar nessa história toda aqui? Vamos ler o texto, tá? Porque o texto traz algumas coisas assim bem peculiares, algumas coisas, né, que a gente precisa saber, precisa entender para extrair os princípios. Então vamos ver aqui como é que se deu essa história. Olha só, vou ler com vocês aqui então o capítulo 29. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Aqui a gente já pode ver uma coisa, que é o seguinte, essa chegada de Jacó na região, ele chega na região, um forasteiro que chegou ali na região, e aqui está dizendo o seguinte, certo dia, ou seja, isso pode dar impressão de que ele chegou naquela região e estava ali, talvez acampando, estava procurando um lugar para ficar, estava procurando os seus parentes, porque não existia endereço, não tinha CEP, naquela época não tinha CEP, não tinha Waze, não tinha nada disso, né? Então eles estavam por ali, estavam ali procurando, né, de boca em boca, querendo saber. Então, certo dia, ou seja, dá a impressão de que ele já havia chegado, não foi imediatamente quando ele chegou, certo dia, ele estava por ali, e aí, quando estava chegando naquela região de Arã, né, Padã Arã, que é essa região da Mesopotâmia, lá onde era da família de sua mãe, aí diz o seguinte, ele quando viu isso, versículo 4, Jacó perguntou aos pastores, meus amigos, de onde são vocês? Somos de Arã, responderam. Aí ele, opa, é Arã, é exatamente esse lugar que meu pai e minha mãe falaram, é nesse lugar que eu tenho que ir. Aí disse assim, vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. Eles responderam, sim, nós o conhecemos. Olha aí, aqui ele começou a se encontrar. Aqui é o momento que ele começa a se encontrar. Aí ele disse assim, Jacó perguntou, ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem Raquel, a sua filha, com as ovelhas. Vê,
Que coincidência, vamos chamar assim, né? Ou Deus estava no caminho preparando todas as coisas. Mas a coincidência, a pessoa chega numa cidade, né? Não é uma cidade como as cidades que a gente tem hoje, é um campo, deserto, chega no meio do nada, passando por desertos, passando por, né, caminhando, sobe morro, desce morro, e vai para um lado, vai para o outro, e vê ali que ali tem um vilarejo, tem um povinho, aí tem um poço, no meio do nada, né? Ainda existe muito isso ali no Oriente, no norte da África, ainda existe muito essa cultura de poços cavados no meio de regiões desérticas, no meio dos montes. Eu tive a oportunidade, ano passado a gente esteve no Marrocos, e a gente foi no deserto lá no Marrocos, e eu vi isso, né? Você vê, essas coisas, ainda existe isso, regiões completamente desertas, e de repente você vê ali um poço, tem um poço simplesmente, e vem um pastor com um rebanho chega ali e dá água e volta buscando pasto, buscando água, buscando tudo. Então, existe isso. E nesse lugar, onde ele está passando por esse lugar, né, indo sem mapa, sem nada, perguntando a um a outro como é que se chega, qual é a direção, por onde é que eu vou, por onde é que eu não vou. Né? Ele não foi no aeroporto, de carro, nada disso. É caminhadas, né? Então ele está indo num lugar muito longe. E nesse lugar que ele chega, logo dá de cara com Raquel. Porque a gente vendo a história assim, a gente lê rápido e a gente se coloca, a gente traz a história para os dias de hoje. Parece um negócio assim muito simples. Chegou ali no lugar. Imagina, você vai lá, eu quero que você vá lá numa cidadezinha, coisa e tal, e veja tal pessoa. E você chega, vê um poço e dá de cara com essas pessoas. E aí ele viu exatamente Raquel, né? Então, olha só, verso 7, disse ele: olha, o sol ainda vai alto, e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber às ovelhas. Tá? Então, Jacó, ele está ali, ele percebe, está entendendo a dinâmica daquele povo, daquela região, né? É uma dinâmica dali. Ele ainda estava conversando com os pastores, quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, e diz o texto, porque era pastora. E aqui tem uma coisa, né, assim, um simbolismo, algo muito interessante, que é o seguinte: o nome Raquel, ele tem alguns significados, e um dos significados para o nome Raquel é ovelha, né, mulher mansa. Então seria a ovelha é considerado um dos animais mais mansos e obedientes. Então o nome dela foi dado o nome dela era Ovelha, e ela era uma pastora de ovelhas. Ela cuidava, uma jovem ainda, e cuidava dos rebanhos do seu pai. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, ele aproximou-se, e aí ele disse: opa, eu preciso fazer alguma coisa aqui agora. Né? Vê só, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Ou seja, ele foi ali, disse: eu preciso chegar chegando, né? Preciso chegar impressionando. E ele foi lá, porque antes ali está dizendo, o texto está dizendo que os pastores se reuniam para tirar. Ele foi lá, retira aquela pedra pesada, tá? E ele, né, naquele encontro que Deus providenciou para ele, ele vai lá, remove, encanta a jovem, e ali deve ter se estabelecido um diálogo. Vê só, porque no verso 11 diz assim, é muito rápido aqui, né? Uma passagem de um versículo para o outro diz assim: depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Ora, ele não chegou assim do nada, tascou um beijo nela, né? Mas o beijo, sobretudo naquele povo do Oriente, é uma relação
quando pessoas que se gostam, que familiares, amigos, se beijam. Ninguém beija um desconhecido. Então, primeiro ele deve ter se apresentado, eles conversaram ali. Quando ele reconhece vê a carga emocional que estava com Jacó aqui, ou seja, Jacó, a gente viu ontem, ele estava fugido, ele deixou para trás os seus pais, ele estava ali, saiu brigado com seu irmão, ele vinha, né, de uma viagem ultra desgastante, ele estava perdido naquela região, procurando Labão, e ele encontra naquele momento e se revela ali para Raquel. Então ele a beija e chora muito alto, né? Sabe aquela descarga emocional, a pessoa quando, poxa, né, sente aquele alívio e ele chora bem alto. Então, aqui está a continuação do diálogo, ele contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar para seu pai. Foi correndo. Ou seja, imediatamente. Ela foi correndo para contar a seu pai depois que Jacó se apresentou aqui para ela. Verso 13. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. Está vendo? Tudo do mesmo, né, do mesmo costume aqui. Ele abraçou e beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Olha, essa aqui deve ter sido uma longa conversa, tá? Então, uma longa conversa, ele explicando para Labão tudo o que tinha acontecido, como é que ele tinha ido parar ali, o que aconteceu, né? Ele deve ter falado na sua versão, poxa, eu fiz um acordo com meu irmão, ele me vendeu a progenitura dele, meu pai me abençoou, tudo certo. Depois meu irmão quis me matar, então eu tive que fugir e tudo, mas meus pais não queriam que eu ficasse em terras com mulheres cananeias, com as hititas, como meu irmão ficou, e pediram para que eu viesse até aqui e que você me arrumasse uma mulher. Né? A conversa deve ter sido mais ou menos, aqui não está dizendo como é que foi a conversa não, mas está dizendo que ele contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Se ele contou tudo mesmo, é isso, né? Então, porque é o seguinte, Labão ainda não tinha o livro de Gênesis nas suas mãos, não, para ver a história que tinha acontecido, né? Então, aqui está dizendo que ele contou tudo. Então, Labão disse, verso 14, você é sangue do meu sangue, você é minha família, você é meu, estamos juntos, né? Você está acolhido, você tem um teto agora, você não é mais uma pessoa que está vagando. Ou seja, aqui dá a primeira, né, o primeiro momento, depois daquele pacto lá que Jacó tinha feito com Deus, né? Jacó tinha feito ali, se você me prover, cuidar da minha viagem, tudo, parará, você será o meu Deus. Ele aqui, ele é acolhido, ele foi acolhido, tá? Então, vê só, depois, a continuação aqui do verso 14 diz assim, já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. Olha, um mês, ele já estava lá um tempo, passado um tempo já, tá? Quando esse lhe disse, só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Não acho justo que isso aconteça. Ou seja, aqui dá uma noção de que Jacó estava trabalhando, né? Talvez ele estivesse trabalhando assim, ele dissesse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar ajudando Raquel a levar as ovelhas para beber água, né? Sei lá, não sei qual é o trabalho que ele estava fazendo, mas aqui está dizendo que tinha passado um mês já e que ele estava supostamente trabalhando, porque Labão disse, olha, você não vai trabalhar de graça,
Diga-me qual deve ser o seu salário, eu quero lhe pagar para você fazer isso. Você é meu parente, mas precisa receber. É digno que você receba um salário. Aí, diante disso, olha só, o versículo 16. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos, nessa versão aqui diz assim, olhos meigos. Tem uma outra tradução, que diz assim, olhos sem brilho. Feinha, bichinha, desprovida de beleza, vamos chamar assim. Né? Aqui quis falar de uma outra maneira, mas ela era uma pessoa, assim, pacata de imagem, né? Porque ele diz o seguinte, mas Raquel era bonita e atraente. Vê? Ou seja, faz uma comparação logo de cara, né? Uma é bonita e atraente e a outra, tadinha, bichinha, né? Tadinha, vamos lá. Mas devia ser bonitinha também, vamos chamar assim de bonitinha, tá? E aí, olhos meigos, vê aqui, tão meigo, isso aqui, eu achei tão meigo, nessa versão diz olhos meigos. Verso 18, como Jacó gostava muito de Raquel, disse, um mês trabalhando, né? É o que diz o texto, um mês trabalhando, ele estava um mês trabalhando, e ele gostava muito de Raquel. Olha, para a pessoa gostar muito de outra pessoa, precisa estar ali, né, perto, conversando, chavecando, né, devia estar trabalhando, né, fazendo aquilo tudo. Então, ele gostava muito, ele era atraído por Raquel. E aí disse, ele que propôs, não foi Labão que propôs. Presta atenção, tá? Quem propôs isso aqui foi Jacó. Jacó disse, trabalharei 7 anos em troca de Raquel, a sua filha mais nova. Olha, 7, na tradição judaica, né, sempre nas escrituras, a gente tem o 7 como um número assim completo, como se fosse um número perfeito, um número que representa um tempo cheio, um tempo completo, tá? Então, uma semana tem 7 dias. Então, o 7 sempre foi. Então, ele quis dizer o seguinte, aqui, eu vou trabalhar o completo, tá? Completo para ter a sua filha. Eu quero trabalhar integralmente o suficiente para ter a sua filha. Essa é a proposta dele. Eu quero trabalhar 7 anos. Gente, 7 anos. Ele podia dizer, né? Olha, eu faço o seguinte, eu trabalho para você, mas me dá logo a sua filha. Não. Ele disse o seguinte, eu vou trabalhar 7 anos e depois você me dá a sua filha. Vê? Eu acho que também ele poderia dizer assim, eu vou trabalhar, porque vai que ela não é essa coisa toda, pelo menos eu vou conhecendo aqui, né? Então ele estava lá e eu não sei o que se passou na cabeça de Jacó quando ele fez essa proposta, né? Uma proposta 7 anos, caramba, a mulher devia ser bonita mesmo, porque 7 anos é pau, a pessoa trabalhar 7 anos, mas vamos embora, vê só, o cara estava apaixonado, né? Olha só, cadê? Verso 19, Labão respondeu, sabe o que é? Isso mesmo, será melhor dá-la a você do que a algum outro homem, fica aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Gente, isso é muito romântico, não é não? Não é lindo ouvir isso? Ele trabalhou 7 anos e disse, isso parece muito pouco, por essa formosura toda. 7 anos é nada, 7 anos voa. E
eu acredito que aqui, quando acontece isso, aqui tem um sinal para a gente. Sabe o que é? Esse aqui é um sinal de que Jacó começou realmente a ser transformado. Percebe que a prática de Jacó era o quê? Era dar jeitinho em tudo. Então era a cara de Jacó dar uma encanada em Labão, né? É o que ele fazia, tá? Então essa era a prática do velho Jacó. E o Jacó aqui agora, ou seja, parece um homem transformado. Ele dá sinais de transformação, sinais de integridade, de honestidade. E diz, não, tudo bem, eu vou fazer. E cumpriu. Ele prometeu algo que era justo e cumpriu. Então isso me chamou a atenção hoje, né, aqui nesse texto. O fato de uma mudança, isso é uma mudança de comportamento. Quem conhece Jacózinho aqui de antes, sabe bem o que eu estou falando, né? Era a cara de Jacó fazer qualquer outra coisa, menos, né, a pessoa trabalhar 7 anos por uma mulher. Então, no verso 21, Jacó, né, ele tinha trabalhado os 7 anos, ele agora chega para Labão e diz, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto, quero deitar-me com ela. Pronto. E agora foi direto ao assunto. Tentou entrar outra ligação aqui agora, por isso tem uma travadinha. Tá? Entregue-me a minha mulher. Eu cumpri o que eu prometi. Percebe? Aquilo que eu estava falando, ele agora é um homem de palavra. Jacó é uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Ele cumpriu o combinado. Ele cumpriu o combinado. Mas aí vem uma virada nesse jogo. Aqui começa o negócio desse jogo. Vê só. Versículo 22. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Casamento era assim. Uma festa. Não ia ali no cartório, na igreja, não, uma festa familiar. E uma festa que durava uma semana. Né? Casamentos ali naquela época era assim. Tá? Vê só. Deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu a sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Gente, isso aqui é uma passagem que algumas pessoas não entendem. Pô, que história é essa? Se o texto diz que elas eram, porque se elas fossem gêmeas, parecidas, ali... Não, mas é o seguinte, vamos entender aqui alguma coisa. Tinha uma tradição, e ainda tem uma tradição dos povos orientais, isso existe muito naquela região ali, que é o seguinte, no dia do casamento, a festa do casamento, a mulher ela fica totalmente coberta, um véu que cobre todo o corpo, ou seja, ela é completamente coberta, ela vai coberta ali. Tá? Então ela está completamente coberta. As mulheres ficam cobertas. E é uma festa. Muito provavelmente, o texto não está dizendo aqui não, mas muito provavelmente, Jacó deve ter bebido todo o vinho daquela região. Porque, né, para ir depois para a tenda, tirar o véu, não só tirar o véu, tirou tudo, né? E tirar tudo lá e não se dar conta, o cara devia estar chapado, né? Enfim, isso aqui é só uma inferência, mas o fato é que a mulher ia completamente coberta, tá? E ali, olha só, verso 25, chega agora a complicação. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Imagina a cena. O
cara trabalhou 7 anos pela bonitinha e pegou a desprovida de beleza. A pessoa, imagina o que se passa na cabeça de um cara desse. Imagina. Não sei não. Olha, só a graça, viu? Só a graça. Então, tava ali lá. Tô rindo. Olha, é triste, né? Eu tô rindo aqui, porque eu já sei o final da história, né? Porque, coitado do Tiacozinho aqui, viu? Coitado. Eu não me coloco no lugar dele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não me coloco nesse... se coloca no lugar, de maneira nenhuma eu me coloco, não. Aí ele pega, vai. Jacó diz a Labão, que foi que você me fez? Eu trabalhei por Raquel, porque você me enganou. Gente, aqui eu quero fazer uma parada nesse verso 25 e ver o seguinte. Vê a ironia do destino. Jacó, ele havia enganado seu pai, né? Sobre qual argumento? Ali, sobre a busca de quê? Por que ele enganou o seu pai? Por que ele enganou o seu irmão? Em busca de uma tradição da progenitura. Foi uma questão de progenitura. Ou seja, por uma questão de progenitura, de direitos, de benefícios de filho mais velho, ele lá atrás, ele trapaceou, ele enganou. Aqui agora, ele foi enganado também por uma tradição de progenitura. Não é interessante isso? É como as coisas assim, como as histórias se completam. Vê só, o verso 26. Labão disse, aqui não é costume entregar a filha mais nova antes da mais velha. Não é o costume. A gente primeiro entrega a mais velha. Agora, Labão, francamente, né? Ele cumpriu a sua tradição, mas ele foi aqui um sujeitozinho, né? Bom, não vou ficar adjetivando ninguém aqui não, porque é julgamento, né? A gente não conhece muita história não. Mas ele podia ter dito isso antes, né? Quando Jacó disse, eu quero casar, ele disse, não, mas olha só, porque tem uma tradição aqui nossa, que quem tem que casar primeiro é a mais velha. Pode ser que, né, passou, vamos defender aqui Labão. Labão pode ter dito, não, tudo bem, você quer minha filha Raquel? Trabalha aí os seus 7 anos, beleza. Pode ser que daqui para lá apareça outro, case com Lia. A minha tradição é que a mais velha tem que casar primeiro. Mas cumpriu-se os 7 anos e Labão não foi honesto o suficiente para chegar para Jacó e dizer, olha, tudo bem, deu os 7 anos, agora a outra tem que casar primeiro. Como é que fica aqui? Né? E não, ele simplesmente foi lá e trollou o pobre do Jacó. Tá? Então, mas olha só, vê o que Labão propôs, verso 27. Deixe passar essa semana de núpcias, o casamento era uma semana, tá? Era uma semana de casamento, de festa. Então, vamos fazer assim, deixe passar a semana, passe a semana toda, e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Olha, Labão, aqui nesse momento, parece que Labão, assim, a gente não sabe o que se passa na cabeça de Labão, mas parece que o que Labão, a gente pode deduzir aqui, pode inferir duas coisas. Labão estava querendo, era descontar 2 promissórias. Meu Deus do céu, que comentário machista, né? Queria assim, entregar as 2 filhas, né? As 2 filhas, mas mais do que isso, ele estava querendo, era um trabalhador bom, que trabalhou os 7 anos lá para ele. Trabalhou 7 anos.
Ele pegou e disse o quê? Trabalhe mais 7 para mim, que aí eu dou a outra filha também. Gente, isso aqui é trollagem, né? Era para Jacó dizer, ó, nada disso, você, né? Não, a gente combinou, né? Pá. Mas aqui a gente tem um Jacó transformado. Verso 28 diz o quê? Jacó concordou. Gente, isso não combina com Jacó, com o velho Jacó. Jacó concorda com aquilo lá. Ele passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão deu a sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel a sua serva Bila, né, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e ele trabalhou outros 7 anos para Labão. Gente, esse é o texto, né, a história de hoje. E é muito interessante. Interessante porque a gente vê aqui, né, aqui no caso, ele diz assim, eu vou trabalhar mais 7 anos e depois você me dá Raquel. Não. Ele diz, meu acordo com você não é assim mais não. A questão é o seguinte, me dá logo e aí eu trabalho mais 7 anos. Então, ele não ficou 14 anos, não. O texto, dá a entender aqui, é o seguinte, ele deitou-se com Raquel e depois trabalhou para Labão mais 7 anos. Então, essa é a história. O final do capítulo 29 e o capítulo 30, depois eu incentivo vocês a continuarem lendo, porque vai tratar justamente da descendência de Jacó. Sabe aquela história de que para Lia, Labão deu Lia e deu uma serva, né, Zilpa. E Raquel deu uma serva também, Bila. Aconteceu, sabe o quê? Que Jacó, depois, aqui é só, né, eu não vou seguir o texto todo não, porque a hora está avançada, é só a continuação dessa história aqui, vocês depois vão ver. Aconteceu que aqui Raquel era estéril e Lia teve filhos, teve muitos filhos. Lia teve 4 filhos e nada de Raquel engravidar, não podia engravidar. E aí depois Raquel, né, ou seja, o costume lá do que tinha acontecido já antes, a gente já viu, já falou sobre isso antes. Raquel dá a sua serva para que fosse, como era propriedade dela, o filho seria dela também. Então, dá a sua serva e Jacó vai lá, tem relações com a serva e tem filhos com a serva de Raquel. Depois, Lia tinha dado já a sua serva também para ter mais filhos. E depois disso ainda, Lia ainda veio a ter mais 2 filhos, ela teve 6 filhos, dos 12 filhos de Jacó, ela teve 6, e bem depois disso tudo, né, diz o texto, que lá no capítulo 30, aqui no verso 22, Deus lembrou-se de Raquel, ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho, a José. Ela teve José, tá? Então, depois disso, e mais lá na frente ainda, ela ainda veio a ter um outro filho que foi Benjamim. Você vai ver isso aqui no capítulo, lá pelo capítulo 34, tá? Então, essa é a história do casamento de Jacó, que na verdade não foi um casamento de Jacó só com Raquel, coitado, foi pague uma e leve 4, né? Aliás, ele não pagou uma noite, ele pagou 2, né? Porque ele trabalhou, coitado, ele trabalhou ali 14 anos, porque esse termo pagou aqui, era um costume
de pagar-se um dote. Paga-se um dote para levar a mulher. E ele, como não tinha dinheiro, ele pagou com trabalho, né? Ele pagou o dote ali, ele pagou com trabalho, tá? Mas essa é a história de Jacó. A gente poderia, eu não sei, assim, fora, eu estou vendo, assim, as pessoas, a lição de indignados aqui. Que lições a gente pode tirar? A gente pode tirar diversas lições aqui dessa história. A primeira é que existe transformação verdadeira. Jacó é um homem que se transformou, tá? Então existe transformação. É possível ser transformado. Outra lição que a gente pode tirar aqui é o seguinte: se você tem um sonho e deseja construir o seu sonho, você tem um desejo, isso precisa ser feito à custa de muito trabalho, tá? Então, Jacó, ele trabalhou pelo seu sonho, ele perseverou no seu sonho. Ele estava, o texto disse antes, né, que ele amava muito a Raquel, pelo tanto que ele a amava, e 7 anos lhe pareceu até pouco. Ou seja, nós precisamos, né, entender aquilo que são os nossos objetivos, também nos levam a trabalhar, a lutar pelos nossos objetivos. Daí aqui foi o que Jacó tinha uma promessa de Deus, uma grande promessa de Deus. A promessa de Deus para ele era ser prolífero, né? E ele levou a sério, ele curtiu a promessa, né? Ele curtiu bem a promessa, mas assim, Deus na verdade estava dizendo que ele ia ser prolífero nas descendências. Ele quis ser prolífero ali enquanto estava vivo, né? Então 12 filhos logo, foram 12 filhos, e a gente conhece a história. Os 12 filhos de Jacó deram origem às 12 tribos de Israel. São as 12 tribos de Israel, né? São exatamente cada um dos seus filhos. Então aqui no final do capítulo 29, o início do capítulo 30, você vai ver todos os filhos, né? Os filhos e as respectivas esposas, quem é a esposa, quem é a mãe de cada um. Jacó é o pai de todos, mas ali quem é a porção, quem é que é filho de Lia, quem é que é filho de Zilpa, quem é que é filho de Raquel, né? Então cada um aqui, quem é que é filho de Bila, que é a outra serva. Então cada uma tem ali a sua prole, mas todos são a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, tá? Então depois a gente vai seguir, tá? Alguns desdobramentos, né? A história a descendência de Jacó, ela traz muitas histórias, né? Traz a história fantástica, né? As tribos de Israel. Então é dali que vem justamente toda a descendência, tá? Todos enfim, cada um desses filhos aqui, o que é que gerou, cada um, por exemplo, Benjamim, que foi o mais novo, depois foi de Benjamim que veio o primeiro rei. Saul era da tribo de Benjamim. A gente vai ver, Jesus é da tribo de Judá, ele veio da descendência de Judá. Nós temos José, então vai ter aqui, José vai nos fornecer muitos insumos aqui, tem muitas histórias na passagem de José, né? Nós vamos acompanhar aqui algumas coisas mais para frente, tá bom, gente? Então essa é a nossa lição de hoje, como veio, o que aconteceu aqui quando Jacó chega lá em Padã Arã, né? E o que aconteceu com ele. Deus preparou, Deus começa a transformar a vida de Jacó, né? Então existe aqui uma grande transformação na vida de Jacó, tá bom? Então eu quero orar com você agora. Abre o seu coração, vamos orar então nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nós
colocamos diante de Ti, Senhor Deus, a nossa vida e essa lição de que Tu traz para cada um de nós, Senhor Deus, essa mudança na vida de Jacó, que antes se dava bem através da esperteza e agora ele, ao encontrar-se contigo, tem essa transformação e à custa de muito trabalho, de muita luta, de dignidade, de palavra, ele vem atrás dos seus objetivos. Ó Pai, que nós possamos aprender com esse exemplo e possamos, Senhor Deus, também entender a dignidade através da nossa honestidade, do nosso trabalho, que é a maneira pela qual nós podemos receber as Tuas bênçãos. Que as Tuas bênçãos sempre são decorrentes, né, Pai, da nossa obediência. E foi assim com Jacó. Jacó foi abençoado, como Tu prometeste antes abençoá-lo. Ele foi abençoado graças ao se colocar em obediência para a transformação completa. Nós te agradecemos e te pedimos isso também para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.